Meus amados, estamos mais uma manhã aqui na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, para que juntos possamos louvar, engrandecer, exaltar o nome do nosso Senhor. Pedimos a todos que lembrem que nós estamos num momento de transmissão, de uma devocional, um momento onde estaremos com Deus. Alguns têm evitado falar em culto, porque diz que culto só é quando está todo mundo junto, reunido aqui dentro da igreja, mas de toda maneira nós estamos sim em atitude de culto. Em casa, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, é uma atitude de culto, não é um culto público, mas é um culto. Então nós pedimos aos irmãos que mantenham essa atitude de culto. Nós temos lembrado em alguns momentos, mas não assista esse momento como se você estivesse assistindo um filme na sua TV, comendo pipoca. Não, pegue sua Bíblia, acompanhe as leituras, participe de fato do culto, como se você estivesse aqui conosco, participando desse momento. Então vamos agora nesse instante orar, buscar a presença do Senhor em oração, pedir a Ele que nos oriente, nos dirija em cada momento desse que estaremos aqui reunidos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos dá de reunidos aqui na Tua casa, na Tua presença, de reunidos diante do Senhor, de orando juntos e buscando a Tua presença. Podemos assim entender da Tua verdade, podemos assim ser ensinados da Tua justiça, podemos conhecer, ó Pai, a Tua grandeza, podemos louvar e exaltar o Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, que possamos de fato estar aqui com um único desejo: louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Pedimos pelo auxílio do Teu Espírito, que nos faz discernir aquilo que é espiritual. E oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ontem nós tivemos um momento com a nossa Federação de SAFs. Quem estava dirigindo era a nossa irmã Denise, que é a presidente da nossa federação, e ela pediu para que nós cantássemos o hino número 63, que é como título As Muitas Bênçãos. Lembrando que, mesmo em meio a toda essa pandemia e toda essa confusão que nós vivenciamos nesses últimos dias, esses últimos meses, nós temos sim como olhar para o Senhor e agradecer pelas bênçãos que Ele tem nos dado, o cuidado dele para conosco. Nós vamos então cantar esse hino agora, As Muitas Bênçãos, hino de número 63 do nosso Inário Novo Cântico. Com desalento
tesouros prometidos fez, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo, breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Ele diz: tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos. Logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Ele encerra esse cântico dizendo: seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio minorando, diminuindo, não é, o mal, te dará consolo e galardão final. Então, por isso, mesmo em meio a essa pandemia, nós podemos sim contar as bênçãos. E se fôssemos enumerá-las, diz a palavra do Senhor, contaríamos sem jamais chegar ao fim. As bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. A grandeza de Deus em nossa vida, na vida do seu povo. E que o Senhor assim nos abençoe, para que continuemos louvando o seu nome. O hino, o Salmo de número 100, que é um hino, não deixa de ser um hino, mas nós vamos ler esse Salmo de número 100. É um salmo de ações de graças também, mas também fala dessa gratidão a Deus. Nós vamos fazer a leitura desse salmo, você pode acompanhar na sua Bíblia a leitura desse salmo que vamos fazer. É um salmo bastante conhecido e diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós tivemos essa semana um módulo de teologia da missão e ele lembrava a relação que existe em todas as escrituras com a promessa de Deus feita a Abraão. E uma delas é de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, abençoadas todas as famílias da terra. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os lugares do seu domínio, diz outro salmo, louve o nome do Senhor. O Senhor é esse que nos tem dado misericórdia. O interessante é que ele vai enumerar aqui os motivos para que nós estejamos servindo com alegria, estejamos nos apresentando diante dele com cânticos, e ele vai dizer que você sabe que o Senhor é bom. Ele nos fez e nós somos dele, e por isso nós devemos louvá-lo, porque somos o seu rebanho, o seu povo, somos esse rebanho do seu pastoreio, e por isso devemos entrar com ações de graças nos seus atos, com hinos de louvor na sua presença, rendendo graças a ele
engrandecendo o seu nome, e aí ele vai dar de novo o motivo, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então nós podemos ter essa segurança, essa tranquilidade, essa certeza de estarmos na presença do Senhor e de louvarmos o seu nome. Podemos agradecê-lo pelo seu cuidado, pela sua misericórdia para conosco. São a causa de nós não sermos consumidos, se renovam a cada manhã, como vai dizer o profeta Jeremias no seu livro de Lamentações. Então nós podemos nos colocar diante do Senhor, confessando sim o nosso pecado, reconhecendo a nossa humanidade, a nossa fragilidade, reconhecendo que somos pó, mas podemos agradecer e celebrar com júbilo ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele nos faz seu povo, porque Ele nos dá essa oportunidade de entrar na sua presença. Então vamos louvar ao Senhor por meio da oração, agradecendo a Ele pelo seu perdão e por sua misericórdia. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração podemos ver a tua fidelidade. Nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, e nos mostra a verdade e nos aponta o teu Filho Jesus como solução para essa nossa vida, ó Pai, distanciada do Senhor, longe da tua vontade. Uma vida, ó Pai, que conduz à morte, mas o Senhor, no seu infinito amor, mandou Jesus morrer em nosso lugar, pagando o preço por esse nosso pecado e nos dando essa oportunidade de comparecermos na tua presença, de entrarmos nos teus átrios, de entrarmos diante do Senhor, cantando cânticos de gratidão, de exultação, de exaltação do teu santo nome. Louvado seja o Senhor por tão grande salvação. Nós estamos aqui, cônscios, ó Pai, no nosso pecado, certos da nossa iniquidade, mas também, ó Pai, certos, confiantes do perdão que vem até nós, por meio do teu Filho Jesus. E assim, podemos te agradecer e glorificar ao Senhor, sabendo que não é por nós mesmos, mas por teu Filho, e nós temos a reconciliação. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Oramos assim agradecidos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os salmos, a maioria deles são escritos por Davi. Davi foi um dos grandes reis de Israel. Davi conquistou muita riqueza, muita glória. Mas é interessante a gente ver que os salmos, eles não expressam celebração a Deus pela glória aqui neste mundo, pelas coisas que nós conquistamos aqui nesse mundo, é pelos tesouros que ele conseguiu juntar, pelo território que ele conseguiu conquistar. Ele louva sempre ao Senhor, e os salmos estão repletos dessa realidade, pela graça do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela proteção do Senhor, por Deus ser o seu auxílio, o seu socorro na tribulação, por Deus ser a sua paz e ele poder deitar em paz e descansar tranquilo, pegar logo no sono, mesmo em meio à perseguição, dormindo em cavernas, ele podia deitar, dormir e descansar, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. O Senhor era o seu Deus. E essa é a segurança que nós temos e a alegria que nós temos. Se nós olharmos para o Novo Testamento, para os ensinos do Senhor Jesus, a gente vai ver o Senhor Jesus falando com um jovem rico, aí dizendo: olha, falta uma coisa, você está dando muito valor ao seu dinheiro, e não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando alguém que de fato entregue o seu coração. Então o que você tem? Coloca em primeiro lugar Deus, a sua justiça, e essas outras coisas Deus acrescenta, mas isso não é o mais importante. A gente encontra o Senhor Jesus contando uma parábola para ensinar a respeito do reino de Deus, dizendo: um homem plantou, e aí deu muito mais do que ele imaginava. Foi um ano de chuva feito esse que nós estamos tendo. A plantação então deu além do que eles imaginavam. Tem sido dito por aí, né, que esse ano aqui no Brasil estamos tendo safra recorde, e que a chamada safrinha vai ser uma safrona, né, vai ser também uma safra recorde. E o cara olhou e disse: mas agora eu tenho muito, vou
construir celeiros maiores, vou derrubar esses pequenos que eu tenho, vou construir maiores, vou entesourar tudo isso, guardar tudo, deitar e dizer à minha alma, olha, descansa. Tens bens aí para muitos anos. Fique em paz, descansa. A palavra do Senhor Jesus é louco. Esta noite pedirão a tua alma, o que tens guardado? A quem será? Qual é o proveito em um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Nos ensina o Senhor Jesus. O grupo Vencedores por Cristo, há muitos anos atrás, escreve uma música que diz assim, nós vamos cantá-la já. Diz assim, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma locação, curtindo a si mesmo fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que encontra com Cristo. Você
passar para o estudo, na nossa escola dominical. Hoje nós temos, mais uma vez, aqui conosco o presbítero Everaldo. Na verdade, ele é quem é o responsável por essa sala que fica aqui no templo. Eu estou aqui usurpando o lugar dele nessa pandemia. Mas nós combinamos com ele e conversamos com ele para que nós fiquemos, então, revezando. Um domingo ele fala, no outro eu falo, e assim ele vai me ajudando também durante esse momento. E nós então passamos a palavra para ele usar o tempo como Deus colocou no seu coração. Graça e paz, amados irmãos. Amém. E diletos ouvintes da palavra de Deus. Queremos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1. Nós leremos versículos de 19 a 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 19 a 23. Nos diz assim a santa palavra do Senhor: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Deus santo e amado, Pai bendito e sempre eterno, te agradecemos pela presença do Teu Santo e Divino Espírito aqui conosco, e te rogamos, ó Deus santo e amado, que tu nos ilumines a mente e o coração, para que falemos de tuas grandezas, como convém fazê-lo. Livra-nos, ó Pai Santo, dos achismos humanos, de soberba, impostação, vaidade e orgulho. Dai-nos a consciência de verdadeiro cristão, de que somos apenas os teus servos, somos apenas um vaso de barro, transportando a preciosidade do Evangelho. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a tua graça e paz. Ilumina a mente e os corações dos nossos irmãos e ouvintes de tua palavra. Nós te oramos em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que o homem tem a real necessidade de estar bem informado, estar sempre consciente do momento presente. Mas isso é um paradoxo gravíssimo, ou seja, há uma incoerência gravíssima entre o homem buscar a instrução e a real situação que o homem tem vivido. O homem precisa viver antenado, ligado, plugado, conectado. Parece até Marcelo falando, né? Ele precisa estar sempre online, na escuta, no ar, com os ouvidos abertos, receptivos às informações. Tudo isso porque a agitação da vida moderna exige conhecimento daquilo que está nos circuitos, que está nas redes sociais, que está nos meios de comunicação, escrito, televisivo, falado, seja qual for. Meus amados irmãos, tudo isso porque o homem precisa
está consciente da realidade do mercado financeiro, para que possa, nas suas transações, obter lucro em cima do outro. Vocês já olharam a Bolsa de Valor? Os gráficos onde os especuladores ficam esperando a ascendência da Bolsa. E quando as suas ações estão em alta, eles vendem. E imediatamente a Bolsa cai. E às vezes, quando chega no patamar mínimo possível, ele que vendeu a 100, compra a 10 para tornar a vender lá na frente por mais 100. É aquela história diferente do cristianismo. O cristianismo nos ensina que o que é seu, e o que é meu é seu, se você precisar. O homem materialista, o especulador, o homem insensível e injusto, ele muda essa prática, porque ele diz: o que é meu, e o que é seu é meu, se eu puder tomar. Então, meus irmãos, uns tomam de maneira vergonhosa, criminosa, outros tomam de maneira institucionalizada, ou seja, dentro da lei, porque é um verdadeiro massacre aquilo que se faz nas bolsas e na especulação. Ora, meus amados irmãos, o homem também precisa estar conectado, ligado, precisa estar em dias com a situação política do país, porque da situação política do país depende a estabilidade de toda a sociedade. Infelizmente, nós vivemos dias de muitas agitações. O homem também precisa saber aquilo que está ocorrendo no meio acadêmico, porque é lá onde as chamadas mentes pródigas, onde os pesquisadores, onde os cientistas estão morejando, laborando, trabalhando, debruçados sobre os batentes das dificuldades para encontrar meios de facilitar a vida do homem, para minimizar os sofrimentos da sociedade, para encontrar resposta para coisas que realmente têm prejudicado o homem. Meus amados irmãos, até no mundo das artes, e aí eu me lembro que há bem pouco dia alguém dizia: tem uma série aí que é isso, aquilo, outro, falando a respeito da qualidade daquela arte cinematográfica. Até no mundo das artes, o homem quer estar sempre em dias, sempre consciente do que se passa por lá. Mesmo assim, meus irmãos, o homem navegando nesse oceano de ciência, ele passa por situações vexatórias e aflitivas. O exemplo disso é a pandemia do Covid-19. Está aí o terror terrível aterrorizando a população mundial. Mas conta-se que certo jovem, logo após a conclusão do segundo grau, passou a estudar 16 horas por dia durante todo um ano, no qual ele se preparou exaustivamente, após de segunda a sábado, tirando apenas o domingo. Parece-me que era crente, porque ele observava o domingo para o descanso. Após um ano, aquele jovem chega o grande dia e ele vai e procura o lugar onde estava marcada as provas do vestibular, no lugar onde ele deveria prestar o seu exame. Entra o professor sisudo, chega na lousa e coloca o tema da redação, na matéria que ele mais estudara, que foi o português, com destaque, um grande enfoque em redação. E o professor coloca: disserte ou descreva uma gota d'água. Aquele jovem empalidece, a sudorese começa a tomar conta de suas mãos, ele olha de um lado para outro, procurando uma resposta para aquela situação. Um ano todo de exaustivo estudo, e agora
e coloca diante dele uma coisa que o deixa aterrado. Meus irmãos, aquele jovem, após alguns instantes, revoltado consigo mesmo, por tudo quanto havia feito, por tudo quanto havia adquirido de conhecimento, e agora essa situação diminuta, pífia, pequena, parecendo insignificante, colocava um grande abismo entre ele e as suas pretensões de entrar no mundo acadêmico, no mundo universitário. E após alguns instantes, aquele rapaz pega a sua caneta e escreve: naveguei por um ano inteiro, naveguei no oceano da ciência e em instantes naufraguei numa gota d'água. O professor, que era inteligente, deu nota 10 a ele, naturalmente. Mas, meus irmãos, essa situação é uma grande verdade. Quando eu estava pensando, meditando no texto que tomamos como base para a nossa meditação esta manhã, eu comecei a pensar na situação daquele jovem, me coloquei no lugar dele. Realmente foi um choque terrível, e eu comecei a fazer uma correlação entre os nossos cientistas do dia de hoje e aquele jovem. Meus irmãos, os nossos cientistas de todo o mundo têm mergulhado no oceano da ciência. Eles têm procurado, perquirido, inquirido, eles indagam, eles questionam, eles vão atrás de resposta para problemas que a humanidade não tem. E eles querem saber como surgiu o universo, como surgiu a vida inteligente, como surgiu a ordenação da mecânica celeste. Ficam procurando coisas dessa natureza. E, meus amados irmãos, máquinas extraordinárias como tomógrafos, ressonância magnética, instrumentos extraordinários para dar ao homem um gigantesco passo na direção da preservação da vida. Máquinas extraordinárias que saem da Terra para fazer viagens cósmicas interplanetárias e procurar fazer prospecção de solo em outros planetas, em busca de oceanos, de rios, de lagos, de lagoas, de reservatórios de água potável, que possa dar sustentação à vida, porque esses mesmos cientistas estão dizendo que em 50 anos o planeta Terra não terá mais condição de sustentar e alimentar a superpopulação que existirá. Portanto, precisamos nos mudar, colonizar, explorar outros planetas, e para isso esses artefatos estão dirigindo, fazendo as suas aventuras cósmicas e interplanetárias em busca de possíveis civilizações que foram extintas nesse planeta. Leve-se em consideração a situação do planeta vermelho de Marte. Se existe vida nesses planetas, por quê? E as condições de sustentação de vida nesses lugares, para que possa se transportar o homem, colonizar e lá fazer-se uma nova terra. Meus amados irmãos, tanta pesquisa, tanto estudo, tanto conhecimento, tanto avanço, e de repente um patógeno diminuto, microscópico, só pode ser visto com a potente lupa, com a potente câmera de um microscópio eletrônico. Vem e humilhantemente joga toda a população do mundo, inclusive os cientistas, de joelho em vergonhosa humilhação. Em muito se assemelha a situação daquele jovem
com a situação desses cientistas modernos. Esperamos que o mais rápido possível eles possam dar uma resposta que já não está sendo tão precisa e rápida como foi a resposta daquele jovem ao descrever, ao dissertar uma gota d'água. Eles também estão naufragando no oceano da ciência, mas eles precisam encontrar rapidamente uma resposta para debelar esse flagelo chamado Covid-19 que tem aterrorizado o mundo, dizimado vidas e deixado a população em expectação e medo. Meus amados irmãos, sabemos que o homem moderno é carente de verdades fundamentais. As mensagens que têm importância, elas costumam impactar o homem. O texto da palavra de Deus que nós lemos para a nossa meditação na manhã deste dia nos traz uma mensagem relevante, uma mensagem poderosa, uma mensagem gloriosa, uma mensagem com 3 aspectos que precisam ser considerados. Primeiro, é uma mensagem universal com rejeição ou aceitação individual. Não se transmite de pessoa a pessoa. Cada um rejeita ou aceita. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 e 16, o Senhor Jesus Cristo, orientando os seus discípulos, logo após a sua extraordinária ressurreição, ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vejam, meus amados irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, que a responsabilidade é uma responsabilidade pessoal, individual, particular. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, dizendo de maneira clara, inequívoca e irrefutável que a responsabilidade pela aceitação ou pela rejeição da mensagem gloriosa de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é individual, pessoal, particular e intransferível. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós encontramos estas verdades. O homem, diante do juiz do universo, ele tem que ser responsável, responder particularmente pelos seus próprios erros. Ezequiel, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 4, diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tem de vós os que acerca de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram ungos verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, a alma do filho é minha. A alma que pegar, essa morrerá. Meus amados irmãos, é uma responsabilidade pessoal, não tem como se transferir. Cada um terá que responder pela sua tomada de posição diante de Deus. Você aceita ou rejeita, e você responde pela sua decisão. Do escatológico livro de Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos de 11 a 13, nós encontramos uma expressão a respeito do julgamento final, no qual a Bíblia nos diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os poderosos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele
havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este alguém foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja que essa não constatação da existência do nome de alguém no livro da vida declara de forma grave, de forma crucial e decisiva, que alguém rejeitou a mensagem vinda do coração de Deus para o coração do homem, que alguém não aceitou o sacrifício judicial de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como propiciação pelos seus pecados, e agora diante do augusto juiz, que não pode ser comprado, que não pode ser subornado, que não precisa de testemunhas muitas vezes falsas para corroborar o processo, ele simplesmente condenará aquele que rejeitou a mensagem de vida. Portanto, meus amados irmãos, é uma mensagem de aceitação ou rejeição individual. Mas, em segundo lugar, é uma mensagem que precisa ser ouvida e entendida e aceita de forma espiritual. Primeiro, a mensagem de aceitação ou rejeição individual. Depois, segundo, é uma mensagem que precisa ser aceita de forma espiritual, de forma sobrenatural. Em João 3, no capítulo 3, no versículo de 3 a 12, nós encontramos Nicodemos, um mestre de Israel, procurando o Senhor Jesus Cristo e dizendo: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E chega ali, Nicodemos interroga o Senhor Jesus Cristo a respeito da vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo diz a ele: importa-nos nascer de novo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A isso, Nicodemos, o mestre de Israel, se assusta e diz: como pode ser isso? Eu vou voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Meus amados irmãos, tem sido assim com o homem natural. Ele não consegue discernir as verdades eternas. Ele não tem uma cosmovisão perfeita. A sua visão é distorcida, é materializada. Ele procura engodos e enganos que venham preencher as grandes lacunas, as impreenchíveis lacunas da alma, e jamais serão satisfeitos em suas atitudes e em suas resoluções, porque há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Enquanto, como dizia Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, bispo de Hipona, lá no norte da África, enquanto o homem não voltar para Deus, ele não terá realmente preenchido o vazio de sua alma e do seu coração. Mas quantos têm rejeitado a mensagem de vida? Quantos têm refugado a vida eterna? Se amou das paixões carnais, vivem de forma desordenada neste mundo, mas responderão, conforme nos diz Eclesiastes 12, pelo tipo de vida que viveram e pela aceitação que fizeram das coisas materiais. Meus amados irmãos, é preciso que a gente veja as coisas como está lá em João, no capítulo 5, no versículo 24, o Senhor Jesus Cristo nos diz: em verdade vos digo, quem crê na minha palavra e naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma aceitação com um destino feliz. Todavia o homem tem rejeitado. O homem é um ser dicotômico, ou seja, o homem é um ser com duas partes: a parte tangível, a parte visível, a parte material, tomada do pó da terra, onde encontramos todos os sais minerais. Tudo que tem no solo tem no corpo do homem,
mas nós temos o fôlego de vida, o sopro de Deus, a alma imortal que está no homem e que não pode jamais ser destruído. Ou será vida eterna com Deus, ou será sofrimento eterno no lago que arde com fogo e enxofre, com Satanás e os demônios por toda a eternidade. O homem tem que fazer a sua aceitação. O homem tem que entender estas verdades de forma espiritual. O mundo quer entender as coisas de Deus de forma materialística, todavia fracassam, porque não tem a cosmovisão, não tem as suas vistas, não tem o prisma, não tem a ótica de Jesus, e por isso eles não podem compreender a vida, o universo e a vida eterna. Tudo provém de Deus, e só com os olhos de Deus é que nós podemos ter uma visão correta e perfeita do universo. Meus amados irmãos, a mensagem da cruz precisa ser entendida e aceita de forma sobrenatural. O homem não tem em si capacidade alguma para traduzir a mensagem de Deus no seu íntimo, no seu interior. Só o Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, pode pegar a palavra de Deus e de forma sobrenatural traduzi-la espiritualmente no coração do ouvinte, para que ele assim possa estar inserido na sentença do capítulo 2, do versículo 8 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ao dizer: mediante a graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós sabemos que é preciso que o homem faça a aceitação. Não existe meio termo, ou aceita ou rejeita. Em João, no capítulo 16, no versículo 8, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando da obra do Espírito Santo e dizendo que quando ele começasse o seu ministério, quando houvesse a dispensação do Espírito, ele agiria de forma a traduzir essa mensagem, a convencer poderosamente o coração do homem no sentido de aceitar esta verdade eterna. O homem natural, o homem carnal, o homem não salvo, ele aceita ou rejeita as mensagens que lhe são proferidas mediante o intelecto. A única maneira dele aceitar alguma coisa é ele subordinar aquilo ao seu intelecto, e se ele diz sim, é sim, se ele diz não, é não. Daí o mundo ter surgido de uma grande explosão. Daí a história do homem ter vindo de um ser protozoário, de uma ameba, a mais rudimentar forma de vida, porque é unicelular, em que, após a grande explosão, caindo o mundo no lugar, a terra no lugar privilegiado, dali formou os lagos, os oceanos, os rios, e aí surgiu o protozoário, uma ameba, que foi evoluindo, e mais tarde nós encontramos o homem. Veio os primatas e depois o homem. Em 1854, parece, quando Charles Darwin, naturalista britânico, escreveu A Origem das Espécies, ele procura preencher lacunas que o seu intelecto não consegue responder, porque está eivado de erros, de coisas materialísticas, porque não reforça, porque não ilumina, porque não adianta, não agiganta as suas faculdades e poderes. Um homem extraordinário e inteligente poderia ser sábio também, se olhasse para Deus na cosmovisão perfeita, e poderia ter um traçado muito mais inteligente, muito mais condizente com a verdade espiritual, com aquilo que realmente acontece. Todavia, o intelecto não consegue atingir essas grandezas,
e o homem se perde. E o homem se afoga no oceano da ciência e não encontra muitas vezes resposta para questões diminutas como essa que o mundo está vivendo, de uma pandemia onde um pequeno patógeno, um microscópio que nem dá para ser visto, pegar nações gigantescas, potências como Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, Alemanha, e colocar todos de joelho em vergonhosa humilhação. Meus amados irmãos, o homem precisa olhar para Deus, para que assim ele possa compreender as verdades. Por fim, o terceiro ponto nos traz a mensagem, nos mostra que essa mensagem, que pode ser aceitada ou rejeitada, que deve ser assimilada de forma individual e particular, é uma mensagem superior e suplanta o ritualismo religioso e suplanta as minúcias e os postulados da ciência. Quando o Senhor Jesus Cristo iniciou seu ministério, os judeus rejeitaram de pronto o ministério do Senhor Jesus Cristo, porque eles queriam um herói montado num andaluz, num manga larga marchador, num puro sangue árabe, num cavalo fogoso, bonito, grande, majestoso, e que entrasse com um escudo, com uma lança, com uma espada na mão, decepando cabeças, jarretando corpos, destruindo vidas. Mas o Senhor Jesus Cristo diz aos seus próprios apóstolos: não sabeis de que espírito sois, eu não vim para destruir os homens, e sim para salvá-los. E adianta e diz mais: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados irmãos, é preciso esta compreensão. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E continua no versículo 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os gregos deram à sua terra o status, o bônus, o handicap, o gabarito de ser considerado celeiro de sábios. Lá estava Protágoras, lá estava Epiménides, lá estavam os grandes homens, inclusive da medicina. Hipócrates é o pai da medicina, criou a primeira escola de medicina com seus postulados, com sua ética e com suas pesquisas. Meus amados irmãos, pela primeira vez na história da humanidade, a teoria atômica veio à tona com Demócrito, fundador da escola de Abdera. Os gregos e muitos suplantaram os homens do seu tempo, colocando-se acima deles. Mas quando nós olhamos para a viagem missionária de Paulo, quando ele chega a Atenas, nós vemos no panteão grego como era diminuta a capacidade espiritual dos gregos. Um Deus para tudo e para qualquer coisa. Eram tantos que eles nem podiam separá-los. E em meio àquilo tudo, nós vamos encontrar nessa demonstração de maior fraqueza espiritual daquele povo, um altar lá num canto, onde existia apenas uma base, sem uma imagem, sem nada, e escrito naquele altar: ao Deus desconhecido. Conta-se que uma praga começou a dizimar os rebanhos na Grécia, e os rebanhos pereciam, e aí os doutores foram chamados para conter o avanço da praga, sem sucesso. Então foram chamados homens místicos, os pseudos religiosos, para dar uma solução, porque o caso era espiritual, sem sucesso, e os rebanhos sendo dizimados. E aí o poder público e os demais cidadãos começaram a se reunir e viram uma coisa que era lógico:
a Grécia ia perecer de fome no próximo inverno, porque os rebanhos estavam sendo dizimados. Onde encontrar as fontes de proteína? Como encontrar agora alimento? E preocupados, atônitos, sem ter o que fazer, e os rebanhos sendo dizimados, e a peste progressivamente fazendo vítimas. Surge certo homem e diz: se os deuses não responderam, se a ciência é incompetente para deter esse flagelo, isso deve ser um Deus que nós não conhecemos, que está irado e castigando a Grécia. Vamos fazer o altar e não vamos colocar nada. A gente não sabe como é esse Deus, a gente não o conhece, e vamos pedir a Ele que tenha misericórdia. Fizeram o altar, não botaram nenhum, não puseram nenhuma estátua, e a praga misteriosamente cessou. Eles então continuaram no panteão, com aquele altar que estava lá, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, em sua viagem missionária, aproveitando esse gancho, ao chegar ali a divisar entre os muitos deuses do panteão grego, ele olha e diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando entre os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao Deus desconhecido. É precisamente a este Deus que adorais sem conhecer que eu vos anuncio. E aí o apóstolo Paulo mostra que aquele Deus que ele estava anunciando e que os gregos não conheciam, era o Deus que fez os céus, o mar, a terra e tudo quanto neles há. O Deus do qual também nós somos geração. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos ter esta visão que o apóstolo Paulo teve. Aceitar que Deus é soberano, que a sua mensagem é uma mensagem que deve ser aceitada e não rejeitada, que deve ser aceitada, que deve ser recebida de modo individual e que deve ser recebida de modo espiritual, porque é uma mensagem provinda do coração de Deus para o coração do homem. Em meio às catástrofes, em meio aos cataclismos, em meio aos infortúnios que podem atingir a terra e o mundo, nós precisamos olhar para esse Deus Todo-Poderoso, abrir as portas do coração para a mensagem redentiva do Evangelho, olhando para aquilo que nos diz a palavra de Deus, a Santa Bíblia Sagrada, e nela encontrando a ciência que pode nos fazer sábios para a salvação. De outra forma, meus amados irmãos, seremos como aqueles que navegam no oceano da ciência para naufragarem em uma gota d'água. Não adianta ser belo religioso, não adianta ser assíduo ao templo, não adianta ritualismo, não adianta ser erudito, não adianta ser doutor, não adianta ser poderoso no mando e na guerra, não adianta ser culto e detentor de ciência. Nós precisamos ouvir a mensagem universal, a mensagem do Evangelho, a mensagem gloriosa, a mensagem salvadora, nos colocar diante de Deus, confessar o nosso pecado e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos ter a atitude que teve o ladrão da cruz, aquele que estava ao lado direito. Jesus, lembra-te de mim. E certamente nós ouviremos aquela resposta de Cristo. Lá ele disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E hoje mesmo você poderá também estar no paraíso com Cristo, mesmo na terra. Porque estar com Cristo é estar no paraíso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos faça entender que a palavra de Deus tem a mensagem superior. Amém. Agradecemos a Deus
aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, e encerrando assim a escola dominical. Estaremos de volta às 19 horas, com mais um momento de culto, louvor e adoração ao Senhor. Convidamos você que está nos assistindo para continuar conosco às 19 horas, também participando desse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome, que a nossa sabedoria, ela não é aquilo que de fato nos conduz, porque se fosse, ó Pai, estaríamos, como nos diz o livro de Provérbios, andando em caminhos de morte. Mas nós louvamos ao Senhor, que a nossa sabedoria foi submetida pelo Teu Espírito ao Senhor. E agora, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, nós podemos entender essa mensagem da cruz. E andamos sim em caminhos de vida eterna. Louvamos o Teu nome, que o Senhor tem esse cuidado para conosco e tem nos dado essa oportunidade de servir ao Senhor e de Te adorar em espírito e em verdade. Louvamos assim o Senhor agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe, guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ele tenha misericórdia de nós e Ele nos dê a paz.